E aí, turma? Hoje é dia da gente fazer exercícios para treinar classes gramaticais. Hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar aqui com substantivos, artigos e adjetivos. Nós vamos resolver questões, porque essa é uma forma mais fácil de você assimilar essa variedade de conteúdos que nós temos dentro da morfologia da gramática da língua portuguesa. Obviamente, não vamos descartar aqui conteúdos e regras gramaticais, mas nessa aqui, prestem atenção que nós vamos resolver e aprender juntos, ao mesmo tempo, 3 classes gramaticais: substantivos, adjetivos e artigos. Vamos lá? Essa primeira questão fala assim: entre as palavras abaixo, aquela que não apresenta plural metafônico, isto é, aquela cujo plural não determina mudança de timbre da vogal tônica, é qual? O bom dessa questão aqui é que ela mesma já explica o que é plural metafônico. São aquelas palavras que no singular você pronuncia de uma forma e no plural você pronuncia de outra. Por exemplo, na letra A, idoso, vocês observam que o timbre é fechado, idoso. Qual será o plural de idoso? Você lembra? Idoso, idosos. Veja que o timbre fechado O agora passou a ser aberto O. Portanto, não é a letra A. O reforço, qual o plural? Os reforços. Então, aqui também você observa que o timbre abriu-se. Reforço, reforços. O acordo, qual o plural de o acordo? Os acordos. Esse caso aqui não traz o timbre aberto, deve ser a letra C. Mas vamos conferir as outras. Forno tem plural? Tem. Fornos, plural de forno, fornos. Despojo, despojos. Então, a alternativa a se marcar é a letra C, porque o plural de acordo é acordos. Nós não temos a palavra acordos. Vamos à nossa segunda questão, pessoal. Olha só, para marcar a resposta correta, tome como base o trecho: aumentar a oferta de vagas no ensino superior e ampliar as políticas de inclusão e assistência estudantil são objetivos que exigem significativo investimento. Vamos ver aqui o que está correto em relação aos artigos. Professor, dá uma lembrada aí para a gente o que é artigo. Artigo é aquela classe gramatical que traz aquelas palavras que servem para se referir a um substantivo. Um artigo sempre tem que estar ao lado de um substantivo. Ao se referir a esse substantivo, ele vai determiná-lo ou indeterminá-lo. Por exemplo, quando eu falo o menino, esse artigo O está deixando bem claro que eu me refiro àquele menino e não a qualquer um outro. Quando eu falo um menino, um é qualquer um. Então, não estou determinando, não estou especificando que menino é esse, certo? Vamos analisar aqui essas perguntas. Número 1, letra A. Os artigos presentes no trecho foram usados para determinar os termos a que se referem. Gente, o conceito de artigo deixa bem claro. Artigo é a classe gramatical que determina ou não o substantivo. Se referem a um substantivo. Aqui ele está dizendo que foram usados para determinar. Só se forem artigos definidos. Vamos ver se for usado para determinar. Aqui está um artigo a. Aqui está um artigo com a preposição combinada no. Aqui está outro artigo as. Nós temos ainda um artigo, mais nenhum. Nós temos aqui 3 artigos. Um deles está combinando com a preposição, né? E os outros 2 estão livres. Eles estão determinando esses substantivos? Sim. A oferta de vagas. Eu estou definindo que oferta é essa. No ensino superior. Quando eu falo no ensino superior, eu estou excluindo ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. Estou determinando que é aquele ensino ali. No ensino superior. Ampliar as políticas de inclusão. Veja que eu não falei umas políticas, umas quaisquer. Não. As políticas, eu estou determinando que são essas políticas aqui de inclusão, certo? Portanto, os artigos presentes no trecho foram usados para determinar os termos a que se referem? Sim, com certeza foram. Porém, gente, nunca marquem uma alternativa sem antes analisar as demais. Não subestime as questões, certo? Pode acontecer de você fazer isso e lá na frente você encontrar outra correta e perceber que aquela que você acreditava ser a verdadeira realmente não é. Então, na letra B, ele diz assim: não há artigos no trecho em destaque. Errado, inclusive nós já destacamos os artigos que aparecem aí no trecho. Letra C, no trecho, no caso o trecho entre aspas, os artigos predominantes são os indefinidos, já que houve a necessidade de indeterminar
os termos, ou seja, a necessidade de não especificar esses termos. Não é verdade. Os dois artigos que aparecem aqui, o a e o as, são artigos definidos e essa combinação da preposição com o artigo é com o artigo também definido, certo? Portanto, a alternativa C seria errada, certo? Quando eu falei aqui combinação da preposição com o artigo, na verdade eu quis dizer contração, porque você junta a preposição com o artigo, em mais o, se torna a palavra no. Na letra D, o termo a está exercendo a função de preposição. Não, a oferta. Professor, me dá uma dica para que eu nunca confunda o a, preposição, com o a, artigo. É fácil. O a, artigo, você pode trocá-lo por um o, desde que coloque um substantivo no feminino. Aliás, no masculino. Se essa palavra que vier para o masculino e esse a se tornar um o, é porque este a é um artigo feminino. Por exemplo, aqui nós falamos aumentar a oferta de vagas. Se aqui fosse aumentar o número de vagas, olha que eu troquei oferta por número. E aqui coube um o, artigo masculino o. Se a palavra é oferta, substantivo feminino, esse artigo é feminino a. Tudo bem? Não há... Na contração no, não há presença do artigo. Não, nós acabamos de mostrar aqui a. Portanto, a alternativa correta, a letra A. Vamos aqui para a terceira, pessoal. Aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito de adjetivos. A classe gramatical que especifica um substantivo. Ele atribui uma característica, uma informação a determinados substantivos. João Fanhoso anda amanhecendo sem entusiasmo. Locução adjetiva. Locução adjetiva são duas ou mais palavras que têm a função de um adjetivo. Então vejam, quem é que estava sem entusiasmo? João Fanhoso. Então eu estou atribuindo uma característica a esse João Fanhoso. Ele era um homem sem entusiasmo. Era um homem cansado. Era um homem infeliz. Enfim, sem entusiasmo, desencorajado, preguiçoso, certo? Dependendo aí do contexto. De qualquer forma, essa expressão aqui se refere ao substantivo João Fanhoso. E aí você vai pensar o seguinte, mas professor, eu achava que o adjetivo sempre vinha colado com o substantivo. Na verdade, o adjetivo ele não vem colado com o substantivo. O adjetivo se refere ao substantivo, mas isso não significa que ele precise aparecer ali colado ao substantivo. Tudo bem? Vamos agora para a letra B, que diz assim: demorava-se de propósito naquele complicado banho. Olha que de propósito é o modo como alguém demorava. Ele demorava de que modo? De propósito, propositalmente. Então aqui nós não temos um adjetivo. Até porque nessa frase em específico, nem o substantivo eu tenho para me referir a esse adjetivo. Certo? Olha que João Fanhoso sem entusiasmo. Sem entusiasmo era João Fanhoso. Mas demorava-se de propósito. De propósito é o modo como alguém demora. E não uma característica de alguém. Ninguém é de propósito. Certo? Os bichos da terra fugiam em desabalada carreira. Bichos de onde? Da terra. Então eu estou especificando esses bichos. Não são os bichos aquáticos, são os bichos da terra. Então o que é que nós estamos mostrando aqui? Uma locução adjetiva formada por uma preposição e substantivo que se referem aos bichos. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. Caatinga sem fim é uma caatinga infinita. Nós temos aqui outra locução adjetiva para se referir à caatinga. A vegetação sem fim, né? Muito extensa. Então, nós temos aqui novamente a função adjetiva por meio de uma locução adjetiva. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. E aí vocês novamente vão perceber. Homem da roça. Da roça é uma locução adjetiva que se refere ao homem. É o que diferencia o homem rural do homem urbano. Vocês perceberam que às vezes a locução adjetiva pode ser trocada por um adjetivo. Olha só, homem da roça, homem rural. Caatinga sem fim, caatinga infinita. Bichos da terra, eu posso dizer bichos terrestres, né? Na letra A, João anda amanhecendo sem entusiasmo. Eu posso dizer também desentusiasmado, né? Lógico que, como eu falei, nem sempre a locução adjetiva vai ser trocada por um adjetivo correspondente. Você tem aí vários casos em que isso não é possível. Por exemplo, ele chegou aqui sem receio. Eu não vou dizer desreceoso, certo? Então, nem sempre vai ter uma colocação adequada. Na quarta questão, nós vamos ver aqui os plurais dos nomes compostos. Qual deles está flexionado adequadamente? Olhos azuis turquesas. Será que esse plural está correto?
escolas modelos, surdo-mudos, pôres do sol, guarda-chuvas. Apenas uma está adequada. É uma questão que está envolvendo tanto adjetivos, como o caso aqui de azul turquesa, para se referir aos olhos, né, a cor dos olhos, como apenas substantivos, como escolas modelo, surdos mudos, né, que pode ter uma função adjetiva também, menino surdo mudo, meninos surdos mudos, pôres do sol é um substantivo e guarda-chuvas substantivo. Qual é a frase correta? Gente, com a palavra azul, os dois elementos não variam. Portanto, olha só, em azul turquesa, na verdade, você vai dizer o seguinte, olhos, vou colocar aqui na frente para vocês verem, ó, olhos azul turquesa. Essa seria a forma adequada. Escolas modelos? Não. Escolas modelo. Por que, professor, não escolas modelos? Porque essa segunda palavra é um tipo de escola. São escolas do tipo modelo. Então, escolas modelo. É como você falar caneta tinteiro, plural. Canetas tinteiro. Canetas do tipo tinteiro. Papéis do tipo moeda. Certo? Quando existia essa expressão implícita do tipo, algo do tipo tal, então a segunda palavra não tem plural. Surdo-mudo, nós temos o plural surdos mudos. As duas palavras aqui vão para o plural, certo? Surdos mudos. Pôres dos sóis. Não, gente. Depois de preposição, o substantivo sempre fica no singular. Portanto, é pôres do sol. Essa é a forma correta. Guarda-chuvas, qual é o plural de guarda-chuva? Guardas-chuvas? Não, porque a palavra guarda aqui não é o substantivo guarda, o vigia. É guarda do verbo guardar. É um verbo e não tem um plural com um S. Você vai falar o quê? Guarda-chuvas mesmo. Portanto, essa letra E vai ser a alternativa correta para a questão 4, certo? Essas outras aqui, como eu mostrei aqui para vocês, todas elas vão estar erradas. Então, essa aqui foi a primeira de várias aulas que nós vamos fazer, frisando classes gramaticais para preparar vocês aí para o concurso, tá bom? Tchau!